Hoje eu vim contar um pouquinho da nossa história em processos. Mas antes de falar da nossa história, eu vou falar um pouco da minha história, porque ela interliga muito com a história da AC. Eu sempre gostei muito de processo. Por quê? Eu sempre fui muito organizada, sempre gostei muito de números, de matemática, de dados. E eu era aquela criança que organizava as brincadeiras, que era líder de tudo. E eu passava mais tempo planejando as brincadeiras do que brincando efetivamente. Então eu sempre gostei muito dessa organização, de planejamento, de processos. Fiz engenharia civil, o que me deu um know-how muito grande na área de projetos. Então, por eu gostar muito desse planejamento de processos, a gente iniciou a empresa já tendo processos. Então a gente já iniciou descrevendo, detalhando os processos, como que seriam os serviços, como que a gente gostaria que fossem executados esses processos. Hoje a gente trabalha muito com Excel, com Trello, com sistemas, só que esses processos lá atrás eles se iniciaram num quadro, numa cartolina, num papel, e dia após dia a gente foi melhorando, mensurando, analisando esses processos. E muitas vezes as pessoas acham, principalmente os empresários e pequenos empresários, que o processo ele é complexo de ser feito. Quando eu conheci o IT, que é a Instrução de Trabalho, quando eu conheci os POPs, Procedimentos Operacionais Padrões, eu me encantei com aquilo, porque eu gosto de processos. Então, a gente elaborou isso dentro da empresa, com instruções, com checklists, com processos descritivos. Mas ao longo do tempo, conforme a operação ela vai surgindo e ela vai tomando conta, a empresa vai crescendo, você tem que se dedicar um tempo muito maior em operacionalizar e não planejar. Os processos eles ocorrem, mas de uma maneira não tão estruturada. Então, ao longo do tempo, eu também fui aprendendo isso. Ao longo do crescimento da empresa, a gente surgindo novos produtos, novos testes, a gente foi executando, foi criando os processos. Muitas vezes os processos eles eram criados em checklists, muitas vezes em orientações de trabalhos, em Word, em PowerPoint, em planilhas, em sistemas. Tudo isso a gente foi criando. Depois que a gente validou ele, que a gente efetivamente descreveu esses processos em um processo operacional padrão, um manual, um e-book. Nem sempre a gente consegue iniciar esses processos descritos fielmente, passo a passo, para depois executar. Como a gente tem uma metodologia de trabalho muito ágil aqui na C360, como a gente tem um modelo de startup, a gente, na maioria das vezes, a gente cria algo, testa, valida, mensura o resultado, traça ação corretiva para depois, efetivamente, planejar e estruturar ele numa organização. E um passo importante para a gente otimizar sempre esses processos, porque a gente acredita aqui que uma empresa, para ter resultados positivos, é uma empresa que fortalece a cultura, que capacita pessoas e que otimiza processos. É uma junção de cultura, pessoas e processos. E se falar de processo, a gente está sempre revendo, otimizando. Não é algo engessado. E a partir do momento que a gente revisa, organiza, revisita aquilo, a gente chama o time, chama os responsáveis por aquelas atividades, mostra o passo a passo, dá o documento do passo a passo para eles executarem. Então aquilo está, depois que descrito, depois que revisado, a equipe sabe o que tem que ser feito, aquilo está em um papel e a gente cria ferramentas de checklist. Seja numa planilha, seja num Trello, seja num Word, a gente cria, seja num papel, num quadro, a gente cria as ferramentas para verificar se aqueles processos estão sendo cumpridos. Dessa maneira a gente consegue identificar os erros com mais facilidade e traçar ações corretivas de maneira mais rápida. Dessa maneira também a gente garante que os processos eles sejam executados da forma mais perfeita possível. Então é dessa maneira que a gente executa os processos aqui na empresa. E os processos eles nasceram junto com a AC. Aquela história da AC Consultoria, quando iniciamos, criamos o Canva, o plano de negócios, a missão, visão, valores, também já nasceu junto com a gente os processos. E é por isso que a gente tem crescido, evoluído e conquistado esse resultado. A gente acredita que cultura, pessoas e processos andam juntos.